Bom, pessoal, dando sequência aí aos nossos treinamentos, eu vou hoje entrar numa parte do CFTV digital que as pessoas têm muitas dúvidas. Principalmente em relação à questão de achar que uma câmera IP de 1 megapixel, 1.3 megapixel, ela vai ser igual a uma câmera HD CVI, HD ou Turbo HD. Muito além da questão de resolução de imagem, a gente tem em relação a configurações de streaming, em relação ao processamento e funções de compensação de luz, velocidade de obturador, de funções avançadas que só as IPs permitem, ok? Nesse treinamento, nesse vídeo, na verdade, eu vou estar mostrando para vocês aí um aplicativo interessante, que é um scanner de rede, para você escanear a rede e visualizar as câmeras, os dispositivos IP que você tem, e aí automaticamente poder já se direcionar ali à câmera. Nesse caso aqui nós temos o Advanced IP Scanner ou o WNet, Watcher, que seria o aplicativo que eu utilizo. Esse aplicativo é super rápido, questão de segundos ele já mostra as configurações aqui, os IPs e os dispositivos conectados. Bom, como eu quero trabalhar com a câmera Hikvision, então eu já encontrei ela aqui e o IP dela é 192.168.0.3, o MAC address dela está aqui, a data da primeira detecção, quantidade de detecções e se ela está ativa. Ok. O que eu vou fazer agora? Vou usar o Internet Explorer, uma questão muito importante, tá, pessoal? Sempre utilize aí o Internet Explorer, porque os plugins normalmente são desenvolvidos, ActiveX, os controles como default ali para o Internet Explorer. Até funciona em Chrome, em Mozilla, mas o ideal é o Internet Explorer. Ok, aí estamos na câmera. Essa câmera está numa localização, vamos dizer assim, não muito boa. Ela está aproximadamente uns 15 metros de altura do solo, e aqui eu estou focando aqui a fachada aqui do prédio. Bom, qual a primeira diferença de uma câmera IP para uma câmera analógica? Bom, algumas câmeras analógicas têm até um menu, as profissionais, principalmente um menu de configuração, um SD, um Screen Display, que é um display, umas informações na tela da câmera, na imagem da câmera. Elas são bastante limitadas. Nesse caso, nós temos todos os controles da câmera, todas as configurações através do browser, através do navegador. Comparando assim, o que era uma webcam? O que é uma webcam? A webcam é uma câmera que o pessoal utiliza ela para a internet, para jogar as imagens na internet. Se usava muito ali no MSN, se usa no YouTube, no Facebook, se usa no Skype e tal. Essa câmera, ela tem a grande diferença de uma câmera IP, é que ela, o nome já fala, é uma câmera de rede, vamos dizer assim, uma câmera feita para trabalhar na rede. O que difere? Essa câmera ela tem um servidor web, que varia de acordo com o seu fabricante, que permite você fazer várias configurações semelhantes ou até superiores a um DVR. Vamos lá então. Configuração. Eu considero particularmente a câmera Hikvision como uma das câmeras mais completas dentro das câmeras de custo, vamos dizer assim, acessível. Então aqui é o nome, na verdade, da câmera que eu posso colocar na minha rede. Eu tenho o modelo dela, número de série, número de canais, HDs, enfim, que eu não tenho na verdade, Posso até adicionar um HD para fazer gravação com esse aplicativo. Configurações de tempo, até vou acertar aqui porque nós estamos aqui no Brasil. Vamos achar aqui -3 aqui, Brasília. Que horário é agora? 13h08, ok. Guardado com sucesso. Rede. Na minha rede eu tenho tipo de configuração, no caso eu estou usando como DHCP, Eu tenho depois o endereço IP, subrede, enfim. MTU, uma coisa muito interessante, tá, pessoal? O que é o MTU? É o Max Transfer Unit. Isso é uma questão muito importante. Às vezes vocês têm um cliente que você está tentando acessar um DVR, tentando acessar uma câmera e está dando timeout direto ou excedeu o tempo limite. Isso pode acontecer porque o MTU ele vai de 1.392, se não me engano, até 1.500. É o tamanho dos pacotes, no caso, as unidades de transmissão dos pacotes. Se você der uma diminuída nisso, o que vai acontecer? Principalmente com uma internet com perda de pacotes, com um ping muito alto, você vai conseguir reduzir bastante isso.
ok? Vídeo e áudio. Bom, aqui já começa. Mesmas configurações de um DVR. Eu tenho o streaming principal e tenho o streaming que é o de fluxo. No streaming principal, eu posso ter nessa câmera, no caso, isso é um grande diferencial, a resolução máxima da câmera, ou seja, 1280 por 720, seria 720p, né? A taxa de bits está como variável, eu posso botar para constante, qualidade de vídeo eu tenho várias opções, frame rate, no caso, quantas fotos por segundo. A taxa de bits, isso é importante, tá? Saber, por exemplo, o DVR Turbo HD, ele é limitado em 4096 kbps, né? A taxa de bits. A codificação de vídeo, que é o padrão dela, H264, né? O intervalo, né, de frames, quantos milissegundos, né? E o SVC, se é fechado ou não, que seria, na verdade, o Stream Video Converter, na verdade, né? Que seria, não está habilitado. Imagem. Bom, na configuração de imagem, isso é uma questão interessante. Eu posso configurar, dá uma limpadinha na tela aqui, eu posso configurar nessa câmera, eu posso configurar ela, deixa eu só minimizar um pouco aqui, só um pouquinho que eu acabei, essa tela é touchscreen e eu acabei tocando na tela. Vamos lá. Eu posso ajustar então, uma questão interessante, ó. Comutação automática ou programada, seriam as comutações em relação a dia e noite. Eu tenho ajuste de brilho, contraste, saturação, matiz e nitidez. Depois, configuração de exposição. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito interessante. O tempo de exposição, a velocidade do obturador, ela é interessante quando você tem o caso de uma imagem que acontece à noite, que ela fica toda como se estivesse chovendo na tela, com pontinhos na tela, como se estivesse chovendo. O que acontece? Você consegue ajustar essa velocidade. Normalmente, se você chegar 1 para 12 é o padrão, 1 para 30, 1 para 60, você vai conseguir reduzir aquela chuvinha, aquele efeito como se estivesse pixelando a imagem. O ganho que você tem também é configurável. Alternar dia e noite, né? Então, tu pode selecionar que ela trabalhe no ambiente de dia, de noite ou automático, ou também por horário. Por exemplo, você consegue com a câmera fixar ela na câmera IP, que ela não fique preto e branco à noite. Porque você pode testar e ver que à noite a imagem não é com tão pouca iluminação, e você consegue gravar, visualizar em colorido. A sensibilidade também, tá? Entre o dia e noite, você pode aumentar ou baixar. Então o que vai acontecer? Ela vai demorar mais para ligar, para ir para preto e branco ou não. Prevenção de sobreexposição, você deixa sempre ligado. Bom, depois, definições de luz de fundo. Isso são funções muito interessantes, pessoal. O WDR é uma função que funciona muito em relação assim, ó, a imagens que refletem em relação à câmera. Por exemplo, você tem uma câmera dessa na entrada de um estacionamento, e os veículos eles entram com o farol ligado, e aí em câmera sem WDR você tem aquele clarão que não se enxerga nada, ou até mesmo numa garagem que tem incidência de luz, seja na parte da manhã ou na parte da tarde, você não enxerga nada. Isso também é configurado. Equalização de brancos. Também a gente tem aqui, por exemplo, o automático, né? White Balance 1. Eu tenho lâmpada que está de frente a uma lâmpada incandescente, luz quente, luz natural ou lâmpada fluorescente. Normalmente você usa no automático. Melhoria de imagem. Você tem a redução de ruído, né, que é bem importante, né, no caso de imagens em ambientes com pouca iluminação. O ajuste de vídeo nessa câmera, você pode, por exemplo, girar a câmera, ó, aqui, ela vai virar a imagem da câmera, né. Está reinicializando a câmera, né, fechado. E vamos para o centro agora. Fechando. Aí, voltamos a imagem ao padrão normal. A câmera reinicializou. Bom, depois nós temos a questão de segurança. Essa câmera ela tem uma configuração de segurança igual a um DVR. Configuração avançada, seria de sistema.
ela pode, por exemplo, buscar num servidor de tempo horário automático, né? Na parte de manutenção você pode fazer atualização do software, de firmware dela, você pode importar configurações. Isso é uma questão muito interessante que muitas poucas pessoas fazem e que eu dou uma dica para vocês. É o seguinte: você configura uma câmera, um DVR num cliente, e o cliente tem 16 câmeras e cada uma delas tem uma configuração de cor, enfim, nomes, tudo que você possa imaginar. Sempre é interessante, pessoal, ter um pendrive, configura o equipamento, coloca o pendrive e salva. Salva isso, guarda aí com o nome do cliente. Se um dia der qualquer problema, você vai lá, simplesmente restaura aquele arquivo, você vai ter todas as configurações prontas da forma que seriam feitas. E nas configurações avançadas de rede, nós já entramos também antes, só que agora eu tenho aqui a configuração de portas que ela utiliza. Então ela tem um servidor web, né, igual ao DVR, DNS também, né, onde eu tenho aqui, essa aqui até está configurada, nem fui eu que configurei, então vou mudar aqui. Mas não fui eu que configurei, foi um treinamento aqui, mas você pode configurar um DNS também, padrão nela também, com seu domínio, PPoE, que no caso você usar um modem bridge, né? SN MPV1 e um MPV2, isso aí é muito interessante, cara. Isso aí no futuro já existe, mas ainda está meio fora de utilização para usuários comuns. É você ter um sistema, um protocolo onde você configura esse equipamento e localiza ele na rede através desse protocolo, independente de ele estar numa range de IP diferente, numa sub-rede diferente também. Sobre o protocolo 821X também, que seria para você autenticar ele com esse protocolo através do MD5, nós não utilizamos. QoS, que seria o Quality on Service, que é para você dizer, por exemplo, configurar as questões de controle de banda. FTP, você pode salvar as imagens delas automaticamente num site, num servidor de FTP. O PNP, que é para você ter, no caso, as aberturas de portas automáticas. E-mail, que é muito interessante, onde você tem um e-mail para envio de e-mail em caso de eventos, de conexão, desconexão, e até 3 destinatários. A questão de NAT aqui, ó, onde não está habilitado, não está ativo o PNP no meu modem. Aqui nós passamos na parte de streaming, imagem já passamos também, deixa eu ver, não, isso, tranquilo. Então, pessoal, essas são as grandes diferenças das configurações de uma câmera IP. Você tem totalmente condições de configurar essa câmera, ajustar a imagem, ajustar recursos de WDR, PLC, HLC, independente dela, por ela. Qualidade de imagem, com certeza, vocês estão vendo aqui, é muito superior, embora aqui eu estou com uma resolução ainda baixa, e com a câmera muito alta, perfeitamente, se ela tivesse mais baixa ali, infelizmente que o pessoal rouba, né? Não conseguiríamos ler a placa de um carro aí, tranquilo, sem problema nenhum. Tá bom? As câmeras também têm um arquivo de log, que é muito interessante, que você pode também ativar os eventos e saber em caso de conexão e desconexão. Bom, pessoal, essa é a parte, tá, de uma câmera demonstrativo de configurações e diferenciais que você tem individualmente por cada câmera IP. Espero ter ajudado. Agora o próximo vídeo que eu vou criar para vocês é falando do DVR Turbo HD da Hikvision, trabalhando com uma câmera da mesma resolução, mas uma câmera analógica Turbo HD.